Esse assunto aqui é um assunto muito interessante. Gostei do que o Fábio falou. Tem que às vezes pensar, eu chamo de Flávio, precisa pensar aqui, eu falei certo, o que o Fábio falou, de que o cristianismo afeta toda a nossa vida, né? Toda a nossa vida, em todas as áreas, mas infelizmente nós temos como que negligenciado duas áreas. Uma área é a área do Espírito Santo. Nós temos negligenciado no sentido de não estudar muito sobre esse assunto, exatamente por causa dos exageros que ocorrem. E também temos negligenciado a parte econômica, também por causa dos exageros que ocorrem aí por fora no mundo denominacional. Mas não devíamos negligenciar nenhuma dessas áreas, inclusive a área econômica. Eu sei de pregadores aposentados ganhando muito pouco na aposentadoria e não tendo até mesmo lugar onde morar, né? Não tendo uma casa própria. É uma pena, né? O que ocorreu durante todos os anos, né? É uma falta de um estudo, um entendimento sobre essa área econômica, né? Foi mencionado aí que, eu não vou falar agora sobre isso, vou falar depois, mas foi falado que alguns pensam que a gente vive pela fé, Deus vai prover, mas e que muita gente fala isso em muitas áreas, inclusive, não só na área econômica, mas eu vou dizer rapidinho aqui, não sei se não vou explicar o suficiente, talvez vocês não entendam. Deus provê através da fé, mas a fé implica numa obediência, tendo a ver com a obra daquela fé, ok? Então falar, Deus vai prover, não é bem assim. Sim, como? Por exemplo, eu dei um exemplo agora há pouco, estava conversando sobre isso, um exemplo fácil de entender, que tem uma passagem lá em 2 Coríntios, né, capítulo 9, que Paulo disse, aquele que semeia abundância, colhe em abundância, ok? Então Deus vai prover em abundância. Sim, Deus provê em abundância. Mas, qual é a obra daquela fé? Semear em abundância, entendeu? Só falar Deus vai prover em abundância, eu tenho fé que Deus vai prover em abundância. Mas peraí, fé sem obra é morta. Tiago fala aí. Então é preciso uma obra naquela fé para que Deus provê. Nesse caso é semear em abundância e a consequência Deus provê em abundância. Deus haverá uma colheita em abundância. Então é preciso que a gente faça um bom estudo nessa área, como na área do Espírito Santo, como em toda a área. Uma outra área que está uma tragédia mundial, inclusive na igreja, é a área do casamento. A área do casamento. O casamento está sendo um verdadeiro fracasso a nível mundial, a meu modo de ver. Mas quem é que instituiu o casamento? Não foi Deus? Como é que pode ser um fracasso se Deus planejou? Não pode ser fracasso. Então está faltando aí uma instrução nessa área para que haja um casamento bem sucedido. Outra área também é o trabalho congregacional, né? É para ser um verdadeiro sucesso, mas tem igrejas que estão assim, decrescendo,
quando na verdade deviam estar crescendo, e assim por diante. Então, o ponto é simples, É preciso que haja um bom entendimento na área para que haja um bom resultado. No nosso caso, que nós vamos estudar hoje aqui, é a área econômica. Nós vamos tratar desse assunto. Agora, eu vou apresentar essa área de 3 maneiras diferentes, ok? 3 maneiras diferentes. Ou 3 tangentes, ou 3 áreas do triângulo, ou seja o que for, em 3 modos diferentes. O primeiro modo eu vou falar sobre escrituras no Novo Testamento que lidam muito com o assunto de dinheiro. E tem bastante. Não vou entrar no Velho Testamento. Mesmo embora o Velho Testamento também, não há dúvida, que fala muito de dinheiro. Mas não vou lá. Talvez eu mencione por cima, mas não, vou ficar mais no Novo Testamento. Então essa vai ser a primeira área. Eu vou lidar com várias passagens. Por exemplo, vou lidar com Tiago, vou lidar com Filipenses, vou lidar com Lucas, principalmente capítulo 16, vou lidar com 2 Coríntios, e outras passagens. Eu tenho algumas passagens aí que eu vou lembrando, e anotei aqui também. Nós vamos então tentar entender a parte econômica dessas passagens que nós vamos estudar, ok? A segunda área, que é uma área bem mais prática, nós vamos tratar do assunto de orçamento individual e familiar, ok? E porque é a mesma coisa, só que diferente. Nós vamos tratar de um orçamento individual, que é exatamente, a gente vive dentro de um contexto econômico, né? Por exemplo, você vive dentro de um salário que você ganha, certo? Por que é que nós não estamos num hotel, num resort 5 estrelas, lá não sei aonde, né? Porque nós temos que viver dentro de um contexto econômico do nosso nível, correto? Então, tanto faz a área individual como a área familiar. A única diferença é que um individual, outro é familiar, mas a maneira de lidar com essa área é a mesma maneira, ok? E uma terceira área que eu gostaria de mencionar é o orçamento congregacional, o dinheiro na igreja. Ok? Eu não sei se você sabe, quando eu falo isso, eu quero dizer, não sei se você já pensou firmemente no assunto, mas em termos de orçamento nessa área que eu estou mencionando, que é uma área de grupo, né? De grupo grande, todo grupo grande tem orçamento, ok? Todo grupo grande. Município tem orçamento, estado tem orçamento, país tem orçamento, as indústrias, todas as indústrias têm orçamento, Volkswagen do Brasil tem orçamento, a Ford tem, a Chevrolet tem, todo restaurante tem, você tem que saber viver dentro do que entra, dentro do dinheiro que você tem. Então, uma congregação tem que saber viver dentro do dinheiro que entra. Mas eu vou, quando chegar nisso, eu vou só mencionar agora, há uma diferença muito grande
entre o orçamento individual e familiar com o orçamento congregacional. Há uma diferença muito grande, que muita gente não, que muita congregação não entende e quer lidar com o orçamento congregacional da mesma maneira que lida com o orçamento individual familiar. E eu vou só mencionar, e quando chegar lá nós vamos tratar do assunto. A diferença é simples. Simples de entender, depois ao lidar aí complica. No caso do orçamento individual e do orçamento familiar, você vive com o dinheiro que entra. Ok? Se você ganha 3 mil reais por mês, você vai ter que viver com os 3 mil reais. Você não pode gastar 3.500, ou 4 mil, ou 10 mil. Não pode. Porque se gastar, você vai se complicar a barbaridade. Inclusive pode até ser preso, né? Porque está devendo lá na água. Mas você tem o seu salário, tem que viver dentro do salário. A igreja é diferente. A igreja não tem um salário. A igreja decide o que ela vai fazer e ela entra com o dinheiro. Então é o contrário. É diferente. É diferente. Ok, preste bem atenção. No caso do orçamento individual e familiar, o dinheiro entra e você decide o que você vai fazer. No caso da igreja, a igreja decide o que vai fazer e o dinheiro entra. Que é a coleta, dinheiro que coloca na sacolinha, etc. A gente vai explicar mais isso depois, porque é meio complicado, e na hora de programar, na hora de fazer o orçamento, aí é diferente. É claro, é diferente. É bem diferente. Mas só para você saber, há uma diferença grande. E muita congregação não sabe isso. Ela orçamenta o dinheiro que entra. Está errado. Está errado. Aí isso é o individual e o familiar. Ela tem que programar, orçamentar o dinheiro entrar. Mas vamos explicar isso depois. Vamos fazer uma introdução geral hoje, né, do que a gente pretende fazer. Principalmente, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Muito. Não tem como. Inclusive lá no Velho Testamento. Não sei se você lembra. Não vamos tratar do Novo Testamento, mas mencionando aqui, você lembra que eram 13 tribos, né? Eram 13 tribos. Não eram 12, eram 13 tribos. Na verdade eram 12 de início, mas aí Jacó, né? Estou pensando nisso agora. Jacó aceitou os 2 filhos de José, no lugar de José, no fim da vida de Jacó. Eu espero que eu esteja lembrando corretamente. E o nome deles, para mim fica fácil de lembrar o nome deles. Porque meu nome começa com E, e um deles o nome começa com E. E a Mali, o nome da Mali começa com M, e o nome do outro começa com M. Quais são eles? Manassés e Efraim. Hã? Manassés e Efraim. Efraim de E e Manassés de M. Então fica fácil de eu lembrar o nome dos dois. Eu não tenho problema em lembrar o nome daqueles 2 garotos lá. Um é Mateus e outro é Marcos. Então, na verdade, o que eu digo é o seguinte. Então, das 13 tribos, quando eles entraram na Terra Prometida, certo? Deus escolheu uma das tribos para ser a tribo religiosa, que conduziria todo o sistema religioso da nação, do reino, né, do povo escolhido dele. E foi a tribo de Levi, um dos 12, né, Levi, um dos 12.
Então, e quando então entraram na Terra Prometida, a Terra conquistada foi dividida em 12 partes. Não foi dividida em 13 partes, em 12. Mas e a 13ª tribo? Como é que ela se manteria no trabalho religioso da nação? As 12 tribos manteriam essa tribo através do que nós chamamos de dízimo, né? Pelo menos o primeiro dízimo, né? É o 10%, né? Das plantações, das colheitas, da produção, etc, etc, manteria. Então, e daquele dinheiro manteria todo o trabalho religioso da nação, com aquilo ali. Manteria a tribo religiosa. 13. É. Hã? Não, 13 com a tribo de Levi. 13. Eram 12, mas Jacó, né? O pai de José, ele aceitou os 2 filhos de José no Egito no lugar de José, vamos dizer assim. Então eram 12 menos uma, 11, menos José, e mais 2, 13. Eram 13 tribos. Hã? E Manassés. Bem, na verdade se tornaram 13 tribos, na verdade. Então, quando entraram na Terra Prometida, toda a terra conquistada foi dividida em 12 partes, menos, não foi em 13, porque a tribo de Levi não teria a possessão nenhuma, eles seriam simplesmente os religiosos, os que conduziam o trabalho religioso da nação, mas sendo mantido pelo dinheiro das 12 tribos, através do dízimo e assim por diante. Então, a meu modo de ver, esse foi um argumento, esse foi... Vocês lembram, nós vamos, como falei, depois tratar no Novo Testamento, foi um argumento, a meu modo de ver, usado pelos judaizantes para convencer os gálatas a seguir a lei de Moisés. A meu modo de ver, um dos argumentos. Porque como é que eles convenceram os gálatas a seguir a lei de Moisés? Os gálatas cristãos. A meu modo de ver, através do raciocínio, não, nós somos o povo escolhido e nós temos as regras, etc, etc. E uma das regras seria exatamente essa, que como seria mantido a tribo religiosa no Novo Testamento, que seriam os evangelistas, né? O trabalho religioso. Como? Lá no Velho Testamento era obrigatório o dízimo. Então aí Paulo explica aos Gálatas, no capítulo 6, que é através da coleta dos irmãos. Mas ainda não vamos chegar lá, vamos estudar, é um dos livros que nós vamos estudar. Então há várias, os livros, na verdade, a meu modo de ver, você poderia contextualizar esse assunto de dinheiro em cada livro. E aí fazer aplicação em textos específicos do livro. Está complicando um pouco.